alunos, vamos dar seguimento e hoje, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o processo da origem da vida. Mas antes, se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, volta lá no canal, assiste a primeira aula e veja quais foram as dicas que eu falei sobre a organização de estudo. A gente precisa estar organizado quanto ao tempo e quanto ao material que a gente vai estudar durante todo esse processo. Então, eu peço uma calma para quem já está ativo nos estudos, porque nessa aula de origem da vida e na próxima aula, a gente vai falar de conteúdos delicados, né? E aí surgem palavras que vocês talvez ainda não tenham familiarização, que não esteja presente no seu vocabulário, mas que é importante a gente saber dentro desse processo de estudo da biologia. Então, quando a gente vai falar de origem da vida, por exemplo, a gente envolve teorias. E aí, para poder começar nesse processo de teorias, vamos ver qual é a influência que a gente tem sobre esse processo para definir o que é uma teoria, o que é uma ideia, o que é uma hipótese e de onde que partiu, né? Então, nessa imagem, eu trago aqui a referência de Galileu, Isaac Newton, Francis Bacon e Descartes. Dentro do processo desses quatro pesquisadores, a gente tem determinações de pesquisas, modos de pesquisas diferentes. Então, quando a gente pensa, por que o macaco pula de galho em galho? Né? É uma forma de vida daquela espécie. Mas para a gente poder responder a pergunta, a gente precisa analisar qual é o comportamento desse grupo de animal. Então, partindo dessa ideia da visualização, da observação, é que a gente vai descrever uma teoria. Ou, se a gente não consegue analisar as observações, se a gente não observa e comprova o que realmente de fato acontece, aí nesse caso é apenas uma opinião. Então, dentro da existência das informações da origem da vida, dentro da biologia, a gente tem toda a relação que parte de teorias que foram comprovadas. Então, veja que aqui descreve que Galileu, ele dá um tratamento teórico para o assunto através do método experimental. E aí, dentro desse processo de um método experimental, como a própria palavra já está falando, é você experimentar, é você realizar procedimentos para poder confirmar algo. E aí, seguido de Isaac Newton, que aí vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, é muito fluente na área da ciência das matemáticas. E aí, ele utilizou a lei da gravitação universal, o método indutivo, né? Então, você é induzido a analisar algo. Seguido de Francis Bacon, que a gente tem o método pelo indutivo, e Descartes pelo método dedutivo. Então, a influência deles dentro do processo científico, né? Na época, lá no século, desde o século XVII, desde o século XVI, que a gente já tem um processo de pesquisas acontecendo. Claro que não havia tanto avanço tecnológico quanto a gente tem hoje, mas nada era feito aleatoriamente. Então, existem dados de pesquisas que vão ser realizados a partir desses diferentes métodos. Então, por que eu trouxe essa informação? Para que você saiba que não é de acordo com o que eu acho, mas tudo que a gente trabalha dentro da ciência, dentro do estudo da biologia, ele parte de fatos comprovados. Então, por mais que a gente tenha uma opinião diferente, a gente deve sim respeitar a opinião diferente. Mas quando a gente vai falar de algo científico, a gente precisa ter embasamento. E aí, as pesquisas, elas sempre irão acontecer a partir da análise de um desses aspectos, que cada um deles contribuiu de uma forma diferenciada para todo esse processo de pesquisa. E aí, vamos então iniciar essa aula de hoje, né? Então, a origem da vida. Como é que surgiu a vida no planeta? Primeiramente, eu sempre, quando eu falo sobre a origem da vida, é importante que a gente deixe claro sobre a minha opinião de religião quanto à opinião científica. Sempre nos vestibulares
vestibulares, vai ser levado em conta as vai ser levado às considerações científicas, os fatos comprovados. Prova, mas eu tenho uma outra credibilidade, eu acredito em uma outra coisa. Não importa, você não vai deixar de crer em outra situação, mas dentro da ciência e dentro da resolução de todas as questões de vestibulares e do Enem, ela é voltada para as questões científicas. Então, são voltadas para os fatos comprovados. Nunca esqueça disso, porque se a gente colocar a nossa opinião como resposta, sempre elas serão zeradas, porque não existe a relação entre opinião e fatos comprovados, que nesse caso as teorias. Então a gente tem a teoria do Big Bang, que ela representa a grande explosão, que aí realizou então a formação do planeta Terra dentro do formato redondo que a gente já tem hoje, né? E aí a gente teve a influência dentro desse processo da explosão, restou-se fragmentos e esses fragmentos de poeira foi dando formação então que a gente tem hoje com a Lua e o Sol, né? A Terra, ela sofreu esse impacto e aí o registro que existe na Terra é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos que a gente tem e logo depois, então, houve, após a explosão do Big Bang, houve o surgimento da Terra. E a partir daí, a gente já tem, então, a existência de seres vivos na Terra? Ainda não, né? Tudo passa por um processo ainda longo. Então, o Sol, ele é uma estrela e dentro do estudo dos astros, a gente tem como fundamental a importância dessa estrela, porque é a única que contém luz própria e essa luz própria, inclusive do Sol, ela é a fonte primordial de vida. Por quê? É através do Sol que a gente tem, então, a oportunidade da realização dos seres fazerem o processo da fotossíntese. Depois que faz o processo da fotossíntese, a gente tem o quê? A gente vai ter a liberação do gás oxigênio no planeta Terra. Se a gente tem gás oxigênio, você terá a capacidade de fazer respiração. Então, é a partir dessa constituição, da realização desses processos, então, que a gente determina que o Sol é o único astro que contém luz própria e tem essa fundamentação para a existência de vida dos seres no planeta Terra. A junção dele, através das moléculas de gás de hidrogênio, formando o hélio, então a gente tem, a partir desse processo, a disponibilidade desse gás no ambiente, e aí a Terra, após esse processo da explosão, a gente tem então, através da bola de fogo, e aí a gente começa a falar do processo do que a gente chama de Terra primitiva. Então, a Terra como a gente tem hoje não é como surgiu no período inicial. Até mesmo porque na idade que você tem, você já pode observar que já sofreu grandes modificações. A gente teve, por exemplo, os tremores na Bahia já nesse ano de 2020. Isso não era comum há 10 anos atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Terra, ela não é a mesma quando ela surgiu e o que ela é hoje, ela também não será daqui a 5, 10 anos, porque existe o processo de movimentação das placas tectônicas, que a gente pode ver em aulas seguintes, né? Então, existe uma variação. Então, o que a Terra primitiva era, 4,5 bilhões de anos, não existia vida, não existia seres humanos. Existia uma grande radiação solar, altas temperaturas e apenas elementos inorgânicos. A partir da disponibilidade desses elementos inorgânicos é que começa a surgir vida. E aí a gente tem então o processo do que é chamado da teoria da abiogênese. Foi a primeira teoria a surgir. Mas aí, dentro desse processo da teoria da abiogênese, que diz que as espécies, elas surgem de uma matéria inanimada. Dentro desse processo, que começa dentro de uma descrição feita por Aristóteles, na aula passada eu falei para vocês
dentro desse processo histórico, dentro dessa época, a Igreja Católica era como se ela fosse o presidente da República, era ela quem comandava os estados, né? Então, Aristóteles disse e foi aceito e reforçado junto com a Igreja Católica. Então, dentro daquele período, muitas das populações acreditavam sim nesse processo. E aí, existiu alguma pesquisa para poder comprovar isso? Dentro das ideias de Aristóteles, não existiu nenhuma pesquisa, né? Então, além disso, os organismos podiam surgir a partir de uma massa inerte, segundo um princípio ativo, nascimento de um rato através de combinação de uma camisa suja, por exemplo. Então, as ideias que foram reforçadas depois de Aristóteles é que se a gente acumulasse roupa suja, ali surgiria ratos. Então, o rato está surgindo através daquela matéria não viva, que seria as roupas. Lembrando, foi um dos primeiros estudos a serem realizados. Então, a origem da vida começa com os estudos através do processo do Big Bang. Logo depois, a gente tem o estabelecimento da teoria da abiogênese, que foi reforçada durante muitos anos. Em meados do século XIX, acreditava que seres podiam surgir espontaneamente de matéria não viva. E aí, durante muito tempo, além do que Aristóteles falou, além do acúmulo de roupa suja, todo o processo ele estava sendo reafirmado e levou um período muito grande, sendo estabelecido que a vida teria surgido a partir da matéria inanimada. E aí a gente volta e fala sobre as questões biológicas e científicas. A gente precisa ter comprovação. E foi isso que aconteceu. A teoria da abiogênese, que aí eu volto para as ideias que a gente precisa se apegar aos prefixos das palavras. Então, a letra A, que vem sempre à frente da mesma palavra, né? Abiogênese e biogênese. Então, A significa negação. Então, é o contrário de biogênese. Aí surge, então, essa análise que começa a ser disputada. As teorias elas começam a ser disputadas para poder saber quem realmente estava certo ou não. Então, como defensor da biogênese, a gente teve Helmont, Nedman, Aristóteles, Aquino e René Descartes. Depois de Aristóteles, a gente teve Nedman e Helmont. Foi Nedman que falou sobre o processo do acúmulo da roupa suja, né? E aí começa então a estabelecer estudos a partir de Francisco Redi. Ele começa a ir de contra a ideia para ter a comprovação. Mas o que levou a ele a ir de contra a ideia? Justamente para analisar o que realmente iria de contra a essa ideia. Ele analisou que todo material que estava exposto ao ambiente, que tinha contato com partículas, ele sofria alteração. Então, a partir dessa ideia é que a gente teve, então, a discussão para derrubar a teoria da abiogênese. Então, sigo falando que são ideias que estão baseadas em práticas científicas. Não é o que eu acho, tá? É o que realmente foi estabelecido a partir das práticas científicas. A gente teve Diogo Lourdes, Palazani e Luiz Pasteur, que foi o que fortaleceu essa teoria, né? Então, Helmont, ele ainda defendia a teoria da abiogênese e coloca-se num canto sossegado, pouco iluminado, camisas sujas, sobre elas vão se espalhar grãos de trigo e queijo. O resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Hoje, se você fizer isso na sua casa, você vai colocar grãos de trigo e queijo e vai deixar lá. Depois, você joga em cima desse material, você joga a roupa suja. Você pode até fazer o teste, se você quiser, para poder você observar o que vai acontecer. E aí você vai analisar se essa teoria ela realmente foi derrubada porque naquela época não tinha tanta prática científica, ou se ela realmente faz sentido ao que eu vou falar mais para frente, que é a teoria da biogênese, né? Eu suponho que você já pode deduzir. Quando a gente deixa algum resto de alimento, pode ser coberto por roupa suja ou não, significa dizer que a gente vai ter outros seres ali. Por que a gente vai ter outros seres? Porque aquilo serve de alimento.
As larvas devem surgir de ovos colocados por mosca e não por geração espontânea a partir da putrefação da carne. E aí, vamos para a prática. O que é que aconteceu para que Red ele começasse a ter valia? O que ele estava falando tivesse validade, né? Então, experimento na prática. Foi feito, colocaram-se 4 potes, 2 dele foi lacrado e 2 dele ficaram abertos. O que é que pode observar na imagem aqui? Observe que a gente tem um pedaço de carne e a gente tem um peixe inteiro. Dentro dos vasos que ele se encontra lacrado, a gente não tem nenhum tipo de modificação. E diferente do que acontece no outros vasos que estão abertos. Existe modificação, existe variação. E aí, dentro dessa variação, aí você vai analisar, você vai pensar um pouquinho para poder ver o que vai acontecer e por que isso aconteceu. Em algum momento, você já deixou algum alimento exposto em cima do fogão? Já esqueceu, ferveu o leite, esqueceu de estampado? Ou então tampou o leite, mas deixou em cima do fogão por dias? Uma comida que tenha esquecido no fogão? Você comprou algum lanche e deixou dentro da bolsa? O que aconteceu? Dentro desses fatores do seu dia a dia, o que você pode comparar com o que Francisco Red ele traz? Então, faça aí uma outra análise. Compare o que é que ele trouxe. Então, se o alimento teve contato, ele foi utilizado por esses insetos, que nesse caso são as moscas, ela esteve presente porque o alimento está em apodrecimento. É o tipo de alimento que ela gosta. Depois que ela consumiu, ela vai ficar ali. Se ela tem casa, comida e roupa lavada, vai para onde, né? Então, é justamente isso que acontece. O ambiente está propício, a temperatura está propícia, ela tem alimento, ela vai se alimentar e depois que ela se alimentar, ela pode até encontrar um parceiro. Depois que ela encontrou o parceiro, vai se reproduzir. É aí que acontece que nesse processo de apodrecimento, a gente vai ter o surgimento, então, de larvas, que é os filhotes das moscas. É o que se desenvolve depois que elas colocaram os ovos. E Francisco Red estava certo, pelo que a gente visualiza nas nossas práticas hoje, ele está correto. Mas, ainda através dessa comprovação, foi contestado. A ideia da biogênese ela não se estabeleceu nesse momento ainda. A gente teve ainda debates entre Francisco Red e Ned Mann para realmente estabelecer essa teoria da biogênese ou da abiogênese. Em meados do século XVII, surge então o desenvolvimento da descoberta de micróbios, a reanimação da hipótese da teoria da geração espontânea, porque ele dizia que havia uma manipulação pelo fato do vaso estar aberto. Os abiogenistas achavam que seres tão pequenos e simples como os micróbios não se reproduziam, surgindo assim de geração espontânea. Então, para eles, aquelas larvas elas não teriam condições de se estabelecer dentro daquele processo da exposição ao ambiente. Então, por isso que ainda surge então esse debate. E isso durou aproximadamente uns 2 séculos até se estabelecer. Que aí, como eu acabei de falar, Nedman, ele restabelece e aí ele colocou o caldo nutritivo em diversos frascos fervidos por 30 minutos e tampou os frascos com rolhas. Depois de alguns dias, os caldos estavam repletos de micróbios. Argumentou então que os seres presentes nos caldos surgiram por geração espontânea. Surgiu por geração espontânea, mesmo ele tendo fervido e tampado com rolha. Mas aí o processo aconteceu depois de alguns dias. Existem materiais que a gente coloca e tampa e mesmo assim vai sofrer o processo de apodrecimento. É claro que não vai sofrer um processo de apodrecimento da noite para o dia. Existe um período de tempo, porque existem produtos que estão
não têm contato com o oxigênio, mas tem outros que não vão lacrar. E é isso que acontece. No caso, os dias vão passando e o contato com o ar ele vai se estabelecendo. Então, a partir disso é que a gente tem a presença, então, do desenvolvimento de micróbios, ou micro-organismo, que a gente chama. Lázaro Spallanzani, ele entra para poder restabelecer o que Francisco Redi disse. E aí, ele realizou experimentos semelhantes, mas ele precisa agora ter mais força. Ele precisa fazer algo diferente para comprovar que realmente o que Redi estava falando, né? E aí, ir de contra a teoria da abiogênese. Então, ele realizou o processo também de fervura do material e, a partir daí, ele fez um novo processo. Mas o que aconteceu? Ele fez um processo de verdade mais intenso. E, em vez de analisar 4 potes, ele fez uma análise de 8 potes. E aí ganhou mais força, mas também não foi o suficiente. A gente tem aqui a representação do que aconteceu. A comparação sempre da exposição do material que está sendo exposto ao ambiente e daquele que está lacrado. Qual é a diferença do que Spallanzani fez para o que Nedman fez? Ele levou a fervura, mas ele levou a fervura com o recipiente aberto. Então, quando o recipiente está aberto, a gente tem contato com o ar. Se existe contato com o ar, existe a presença de micro-organismos. E se existe a presença de micro-organismos, existe a possibilidade de alteração. Nesse caso, de levar a alteração daquele alimento. E essa alteração, ela pode ser, inclusive, para o apodrecimento, né? Mesmo depois, quando você veda, aí vai acontecer a alteração. Então, depois que ele fez esse experimento, aí foi comprovado as diferenças do experimento de Nedman. E aí é o que vai levar mais uma vez a impulsionar a teoria da biogênese. Eles entraram em debate para poder concluir, né? Então, Spallanzani argumentou que Nedman não ferveu o caldo por tempo suficiente ou não vedou os frascos de forma eficiente. E aí Nedman responde: a fervura por tempo prolongado destruía a força vital do caldo. Quando você leva a fervura, você realmente está levando ao ponto máximo daquele alimento de não ter contato com o ar. Então, não haverá nenhum tipo de alteração. François Appert aproveitou as experiências de Spallanzani e inventou a indústria de enlatados, que é o que a gente tem hoje. Mas, para isso, para que não ocorra alteração, ele vai ser 100% vedado e não vai ter contato com o ar. Se você chega no supermercado e encontra alguma lata amassada ou furada, pode ter certeza que vai ter alteração. E, geralmente, quando ela amassa, ela já enferruja. Então, aí já não é indicado para consumo, né? Que a gente sabe que pode ter algum tipo de alteração. No final do século XVIII é que surge, então, a descoberta do gás oxigênio e aí começa, então, um processo mais intenso de discussão sobre isso. E aí entra em ação Louis Pasteur. Nessa disputa, os abiogenistas diz que a presença de ar fresco era fundamental para a geração espontânea de vida, enquanto os biogenistas dizem que o ar era a fonte de contaminação dos caldos. O que eu estou falando desde o início. Então, se existe algum alimento que está exposto ao ambiente, haverá contaminação e haverá alteração. Se vai ocorrer alteração, vai existir a presença de micro-organismo que poderá levar ao surgimento de novas vidas. Na Academia Francesa de Ciências, houve então um prêmio para quem apresentasse um experimento definitivo sobre essa questão, e aí é o que foi concluído nos processos finais para poder dizer de onde surge então a vida. Então a gente tem Louis Pasteur, onde ele fez experimento com os pescoços de cisne, que é conhecido até hoje dentro desse processo, e aí ele fez com 16 frascos. E dentro desse experimento, ele fez um combate à temperatura, o outro ele
esticando e curvando em forma de pescoço de cisne. Em seguida, ferveu os caldos até que saísse vapor pela extremidade dos gargalos. À medida que esfriava, o ar penetrava pelo gargalo, mas as partículas do ar ficavam retidas nas paredes do gargalo em forma de pescoço. Nenhum frasco se contaminou. E resumindo, o que ele fez é o processo que a gente tem hoje de esterilização. Existem manuseios de determinados produtos que a embalagem ela vai ser toda esterilizada por um processo de elevação de temperatura, porque a gente chama de estufa, né? E aí vai passar por todo o processo de esterilização e depois embalado. Aí ele não tem contato com o ambiente, logo não vai haver a proliferação de micro-organismos. Então, o que ele fez deu certo naquela época e a gente tem até hoje como prática do meio científico. Nessa representação, a gente tem aqui o que foi que Louis Pasteur fez, né? Então, levou o líquido à fervura. E que líquido é esse? Nessa época, eles utilizavam a combinação mais ou menos parecida do que a gente tem de caldo de carne hoje, que utiliza algumas pessoas utilizam como tempero nos alimentos. Então, dentro desse material, ele levou à fervura, o líquido permaneceu estéril, ou seja, não sofreu nenhum tipo de modificação, assim como o outro que ele também fez. Mas qual é a diferença? Dentro desse processo onde existe esse bico de cisne aqui, ó, não existe a possibilidade da penetração do ar. Aqui está aberto, mas o ar não consegue passar. Então, dentro desse processo, por isso que se permanece estéril, não existe contato com esse material aqui. Diferentemente de quando ele quebra o gargalo, o material ele começa a ter contato com o ar. E a partir daí, então, a gente vai ter o desenvolvimento de micro-organismos. A partir desse estudo, então, diz que a teoria que sustenta a origem da vida ela é classificada como biogênese, biovida, né? Então, a vida ela surge de outra já existente. Mas quem foi, então, os primeiros seres a surgir? Já que a senhora falou tudo isso aí. E no final do processo a senhora diz que simplesmente uma vida ela surge de outra. Mas quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha, né? Essa é a questão. É mais ou menos isso aí. Mas a gente vai continuar com esse estudo para poder saber. Então, Pasteur comprovou que todo ser vivo se origina de outro já pré-existente. Mas como saber e de onde é que vem essas ideias? Né? Então, a gente tem, baseado em Oparin, lá em 1894, que ele nasce, e durante o seu processo de vida até 1980, ele tem a teoria da sopra primordial, ou também em algumas outras referências, livros e sites, eles chamam de sopa de proteínas. Então, a partir do surgimento desses elementos inorgânicos é que a gente tem o surgimento dos primeiros seres. E aí, dentro dessa ideia, a gente tem o retorno lá na Terra primitiva. Tudo que eu falei foram ideias baseadas sobre após o surgimento da Terra. Então, na Terra primitiva, a gente tinha um ambiente onde havia apenas metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. São elementos inorgânicos, são elementos que a gente não consome hoje diretamente, a gente não come eles. Mas a partir da disponibilidade desses elementos, combinações e ligações químicas aconteceram, formando o que a gente chama de coacervados. E esses coacervados, eles se desenvolveram a partir de aminoácidos. A gente vai ver mais para frente também sobre essas estruturações desses tipos de substâncias. Né? Mas, inicialmente, a disponibilidade na Terra primitiva não existia vida humana, não existia vida de animais, existia apenas a disponibilidade desses nutrientes. Tá? Eu falo desses nutrientes que é o que alimentou os primeiros seres. Então, a partir da disponibilidade, a gente tinha um ambiente com diversas cargas elétricas, então, raios e trovões, eles eram muito intensos, e a partir desses choques, então, é que fazia com que ocorresse essas ligações. Então, a partir dessas ligações
químicas é que a gente teve a formação, então, de outros compostos. Então, metano se juntava com hidrogênio formando outras substâncias. E aí, dentro da teoria da origem da vida baseada na ciência, não é o que eu estou dizendo, tá? A partir desse processo, então, que durou centenas de anos, a gente tem, então, a formação do que a gente chama de coacervado. Então, essa ideia ela foi defendida por Oparin e ele comprovou, através de estudos feitos em laboratórios, através da combinação desses elementos. Então, depois da análise feita pelo que tinha no ambiente, em laboratório, ele levou a combinação para poder ver o que formava. Então, a amônia combinado com metano, combinado com hidrogênio e com o vapor da água, levou, então, o que foi denominado como coacervado, né? Então, o coacervado que é uma mistura de ácido com a solução de proteína. Então, através desse processo da combinação, ele obteve o coacervado e que a partir daí, então, foi chamado da formação através da sopa de proteínas. Depois desse processo, não se estabeleceu. Não, percebam que não posso, além de dizer apenas opiniões, eu tenho que comprovar, mas sempre vai vir uma outra pessoa, um outro pesquisador, para poder analisar e afirmar ou negar uma teoria. E aí, reafirmando o que Oparin fez através de ideias e aparelhos mais avançados, nós temos então a influência de Stanley Millet, que ele recriou a atmosfera primitiva e aí reafirmou o que Oparin já tinha dito, né? Então ele misturou num recipiente hermeticamente, que é em altas temperaturas, fechados, e colocou todo aquele material que sabia que existia na Terra primitiva. E aí foi através da análise que aconteceu em laboratório com a composição de todos esses elementos que ficou então confirmado o surgimento desses primeiros elementos. Então, o primeiro elemento a ser formado é o coacervado, partindo da ideia da formação do coacervado, que forma então proteínas, e aí começa a surgir os primeiros seres procariontes. Antes disso, a gente teve, depois de Stanley, a gente teve Sidney Fox, que aqueceu essa mistura do coacervado e confirmou então o surgimento dos aminoácidos. Os aminoácidos formam proteínas, coisas que a gente vai ver mais pra frente. Então, depois desse processo, depois dessa análise da abiogênese e da biogênese, começa a surgir outras teorias, como por exemplo a teoria da panspermia ou a teoria cósmica, que diz que a vida surgiu de um outro planeta. Mas ela não se estabeleceu durante muitos anos porque não existia nenhum tipo de comprovação, de registro que isso poderia estar acontecendo. Então, surge de um outro planeta. Em outro processo, aí a gente começa a discutir, depois do mecanismo do surgimento dos coacervados, junto com as ideias das proteínas, esses organismos que foram considerados procariontes, eles eram autotróficos ou eles eram heterotróficos, que é o que a gente sabe hoje. Autotróficos são aqueles seres que realizam a produção do seu próprio alimento através do processo da fotossíntese ou da quimiossíntese, e tem os heterótrofos ou heterotróficos, que vão depender de um outro ser para poder se alimentar. Pelas ideias dos cientistas mais antigos, os primeiros organismos eles foram heterotróficos. Por que eles foram heterotróficos se não existiam outros animais para eles poderem se alimentar? Nesse caso, eles se alimentavam daqueles elementos inorgânicos que estavam disponíveis no ambiente. Então, ficou conhecido como a hipótese heterotrófica, que a fonte do alimento desses seres seria constituída de moléculas que se acumulavam nos mares e nos lagos primitivos. Então, a composição dos coacervados, devido às chuvas intensas que aconteciam lá na Terra primitiva, tudo que estavam de partículas suspensas no mar e que começaram a se agregar nas rochas, elas eram lavadas nas rochas e carregadas para o fundo do mar. Então, aí a gente tem então a ideia de que os primeiros organismos eles são heterotróficos.
que contém poucas luzes com altas temperaturas. As sopas orgânicas, ou também chamadas de sopas de proteínas, é o que levou à constituição dos seres e que serviu de alimentação para os seres. Depois do processo da ideia da autotrofia, que a gente tem então que o processo acontecia por um processo de fermentação, que aí foi uma ideia já por outro pesquisador, por Haldane, que adaptou o que Oparin falou. E a hipótese autotrófica é a mais aceita atualmente e é o que constitui a ideia de que os primeiros seres procariontes, que é também chamado de arqueobactérias ou também chamados de algas azuis. Estes seres, naquela época já surgido, tinham características que favoreciam a produção da fotossíntese. E aí, para a gente finalizar, os aglomerados proteicos formados na primitividade da Terra foram organizados e envoltos por uma película de moléculas de água chamadas de coacervados ou coacervados. A partir dessas estruturas é que surgiram todos os seres vivos na Terra. Então, o que a gente precisa saber de origem da vida? A senhora falou, mas a senhora nem citou o processo do criacionismo. Por que eu não citei o processo do criacionismo? Porque lá no início da aula, eu disse para você que dentro do ensino da biologia, dentro das questões que vão cair nos vestibulares e no Enem, o criacionismo ele não é estabelecido. Então, o criacionismo é uma teoria que diz que todos os seres eles surgem a partir de uma força sobrenatural, nesse caso, que é dito hoje, que surge por Deus, que Deus criou todas as coisas e assim elas surgem até hoje sem sofrer nenhum tipo de alteração. Mas a teoria do criacionismo, que envolve tudo isso que eu falei até aqui, é justamente essas ideias e hipóteses que estarão sempre reafirmadas a partir de processos experimentais. Ah, mas a senhora falou que surge a partir da combinação de elementos inorgânicos. Por mais que estavam sendo vistos, o que estavam dispersos no ambiente, aquela combinação posterior à análise, ela teve que ir ao laboratório, que foi realizado por Oparin e depois por Miller. Foi comprovado que na combinação daquelas substâncias produzia então o processo do que a gente chama de coacervados. Então, dentro da origem da vida, vocês precisam saber que a gente tem a ideia que a vida surge a partir da grande explosão, que é do Big Bang, levando à formação da Terra, ao surgimento do Sol, o Sol que é de fator importante, considerado a fonte primária de vida, porque é o único que contém luz própria e essa luz vai servir para a disponibilidade da produção da fotossíntese e de outros mecanismos que vão liberar o gás oxigênio, que inclusive o gás oxigênio ele não estava presente no período da existência da Terra primitiva. Na Terra primitiva a gente só teve metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Dentro da disponibilidade desses compostos, a gente tem então a formação dos coacervados. Os primeiros seres foram considerados heterotróficos. A partir da junção e do aprimoramento dessas espécies, surgem os outros que são autotróficos e que é a partir do processo da fermentação que a gente tem então a liberação do gás oxigênio, que foi uma das hipóteses confirmadas e mais aceitas para os dias de hoje. Então, quando a gente tem seres autotróficos existindo na Terra, é que aí então existe a liberação do gás oxigênio. Partindo da liberação do gás oxigênio, começa a ter a disponibilidade de seres que são classificados como seres aeróbicos, que são aqueles seres que dependem do gás oxigênio para a sua respiração. E aí a gente vai ver ao longo das aulas quais foram os primeiros seres e como é que se dá o processo evolutivo. Então, lembre-se que a aula é baseada dentro de teorias e hipóteses que foram registradas através de experimentos. Não são apenas opiniões e é o que vale. É o que vai cair na avaliação, não interfere diretamente na sua vida, o que você vai seguir não importa. É apenas como resposta para a avaliação, tá? Então, qualquer dúvida é só escrever nos comentários e até a próxima.